Olá, queridos alunos e alunas, vamos dar continuidade. Ainda no eixo 1, na biologia do sequestro, vamos falar um pouco agora da anatomia do sequestro cerebral. Já estamos entrando dentro do cérebro humano. Talvez você pergunte assim, Paulo, por que nós estamos vendo todo esse conteúdo agora no início? Nós não estamos falando sobre droga, eu acho que já deu para perceber que a base do terapeuta precisa ser, antes de tudo, isso. Qualquer profissão, qualquer coisa que você faça, você precisa ter uma base. Você precisa ter uma base para chegar onde você precisa chegar. Quando eu estudei, fiz psicologia, antes de chegar nas abordagens psicológicas, eu vi matérias preliminares da psicologia para depois chegar nas grandes teorias, nas abordagens, para depois entender o behaviorismo, a psicanálise, a terapia cognitivo-comportamental, a sistêmica. Porque se eu não tivesse visto isso antes, as matérias preliminares antes, eu ficaria perdido. Assim também, como é nos outros cursos, não tão diferente como aqui no nosso curso de formação de terapeutas. É muito comum, quando eu trabalhava em clínicas e comunidade terapêutica, foram mais de 15 anos, quando eu chegava numa clínica ou numa comunidade, eu ouvia assim, nossa, Paulo, esse terapeuta é ruim demais. Nós não queremos formar aqui terapeutas repetidores de livro azul. Nós queremos formar aqui terapeutas que realmente entendem do assunto e saibam o que estão fazendo e prestem um serviço de qualidade. Nós não queremos terapeutas que deem resposta para os acolhidos como do tipo: fulano, nossa, minha cabeça está doendo, é abstinência. Meu joelho é abstinência. É abstinência. Mas que entenda realmente o que acontece dentro do sistema, que muitas das vezes é o seu sistema também, porque grande parte dos terapeutas são dependentes químicos. Que entenda tudo o que está acontecendo e tenha uma visão diferenciada. Até mesmo uma visão diferenciada, porque até a cultura do sem vergonha, a cultura do que não quer nada com nada, está na boca dos terapeutas, infelizmente. E se você é profissional de outra área, seja da psicologia, da assistência social, da enfermagem, ou se você quer ingressar nessa área, nós estamos tentando desmistificar toda uma cultura disfuncional sobre o dependente químico, para que você entenda realmente o que acontece. Até para que nas abordagens que você faça, porque aí lá na frente, quando você vê a abordagem, você já vai entender sobre isso e vai saber realmente o que acontece com cada um no uso, no uso e abuso da droga. Tá? Espero que vocês estejam gostando. Vamos falar um pouco sobre a anatomia do cérebro, né? Do sequestro cerebral. Já começamos a falar no slide passado, né? Nós falamos que a droga, ela é o sequestrador, né? É o sequestrador do córtex.
ela sequestra a dopamina. E aqui nesse momento nós vamos falar agora o porquê, né? O porquê que isso acontece, de que forma que isso acontece dentro do sistema neurocerebral. Após passar esse slide, fazer a explicação dele, nós vamos ver uma imagem bem ilustrativa, formativa, que vai nos explicar um pouco mais sobre toda essa questão do sistema neurocerebral, que nos ajuda muito a entender. Senhores, entramos agora então no coração do nosso eixo 1, tá? Caminhamos por 3 aulas, essa é a 4ª, e agora sim nós entramos no coração do eixo 1. Nós vamos falar da anatomia do sequestro. E para entender a dependência, vocês precisam visualizar o cérebro como um veículo que perdeu o equilíbrio entre a força e o controle. Agora sim é a hora de entender o que é a dependência. Por isso eu peço o máximo de foco e atenção nessa aula. Não que nas outras você não precisasse ter foco, mas nessa eu preciso que vocês redobrem, tá? Não se esqueçam disso. O cérebro como um veículo que perdeu o equilíbrio entre a força e o controle. E quem comanda o corpo é o cérebro. Quem dá as ordens é o cérebro. E esse que comanda, dá as ordens, perdeu a força, perdeu o controle e perdeu o equilíbrio. Ou seja, quem está no comando não tem capacidade alguma nesse momento de responder por si. Por isso fica inviável às vezes falar assim, não usa. Para com isso. Não vai dar certo. Você tem certeza do que você vai fazer? Por isso que a gente já fala. Por isso que a gente fala. E a pessoa continua. E a gente não entende por que aquela pessoa continua naquela vida. Seja no vício da droga, seja no vício do sexo, do jogo, seja na vida do crime, seja em qualquer lugar. Nós estamos falando simplesmente com uma pessoa que está com o seu motor quebrado. É um carro sem freio. E como que você paga um carro sem freio? O motor desgovernado. E dentro dessa anatomia, nós temos alguns elementos básicos, tá? Que são responsáveis por esse veículo perder o equilíbrio entre a força e o controle. O primeiro que eu quero citar para vocês se chama núcleo accumbens. Núcleo accumbens. O núcleo accumbens ele fica aqui nessa região direita, mais ou menos perto do ouvido. Não logo aqui na pontinha, mais para dentro, tá, gente? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Mas bem lá pro centro, tá, gente? No centro do cérebro, nós temos uma estrutura chamada núcleo accumbens. Ele é o nosso centro de recompensa, tá? Ele é o motor do prazer. No dependente, como assim, Paulo, é o motor do prazer? Tudo que nós fazemos
Se é prazeroso ou não, vai ter um sistema que vai falar que é prazeroso ou não. Passa pelo núcleo accumbens e ele vai dar uma ordem para os neurotransmissores de disparação de neurotransmissor bom ou ruim. Bom no sentido de dopamina, se for bom, ou de cortisol, se for ruim. Por isso é um sistema de recompensa. Usei droga, foi bom, núcleo accumbens, pum, dispara dopamina e os neurotransmissores vão. Ele é o centro de recompensa, é o motor do prazer e no dependente esse motor ele está hiperativo. No uso, na hora que eu estou comendo um doce, um chocolate, na hora que eu estou fazendo, na hora que eu estou na adrenalina, eu estou hiperativo. O núcleo accumbens ele está 340 por hora, tá? E através dos estudos de Nora Volkow, nós sabemos que a droga ou o açúcar que nós discutimos inunda essa área com dopamina de uma forma que a natureza nunca previu. Nunca na natureza, nunca ninguém pensou que aquela área ali do núcleo accumbens ia ter tanta dopamina igual tem quando a pessoa usa droga. O resultado? O motor grita por prazer imediato. É como se precisasse de óleo. Podemos falar que essa área é inundada por dopamina, que faz com que o motor grite por um prazer imediato, seja chamada de momento de fissura. É onde a pessoa sai desesperada através daquilo que as suas células de memória chamam de droga, porque já teve a experiência e sabe que o açúcar, a droga ou a atividade que causa aquele prazer. Para o cérebro sequestrado, o desejo pela substância não é um luxo. Para o cérebro, é uma questão de sobrevivência. É como sede ou fome. Interessante, não é? O cérebro não vê a droga como luxo. É como uma questão de vida ou morte. Porque o núcleo accumbens, ele dispara um desejo, hormônios pro corpo todo, a pessoa ela sofre até chegar a substância no corpo. Enquanto o núcleo accumbens ele é o centro da pulsão, do impulso, é a área do impulso, graças a Deus também. Deus é perfeito. Deus fez o nosso cérebro de uma forma tão... fez o ser humano de uma forma perfeita, né? Ele pôs uma área de impulso dentro da gente que é bom, né? Porque imagina, se um cachorro for correr atrás da gente, até eu pensar em correr, a gente já corre no impulso, né? É o núcleo accumbens falando, vai! Mas ele pôs também uma parte dentro da gente que é a parte do freio, que é a parte que pensa, que é a parte racional, que é o que nós chamamos de córtex pré-frontal. Durante o uso de droga, o córtex pré-frontal ele é enfraquecido.
O córtex pré-frontal, ele está bem aqui na parte esquerda, logo atrás da testa. Daí nós vamos ver que pessoas que sofrem acidente e tem AVC, essas coisas assim, e tem essa região aqui afetada, do lado esquerdo, logo atrás da testa, que é o córtex pré-frontal, são pessoas mais impulsivas, mais desequilibradas, cometem mais erros, não tem freio na língua, fala o que pensa, né? Por quê? Porque a região do freio, a região mais racional, ela foi afetada. Ou seja, elas não pensam antes de fazer. O córtex pré-frontal, ele é o nosso freio. É o gestor das funções executivas e do julgamento moral. O córtex pré-frontal é o nosso juiz. Sabe quando você pensa em fazer alguma coisa, mas antes de você fazer, você fala assim: ah, não, mas isso aqui. Dentro da estrutura psíquica, vou falar nos dois termos. Na psicanálise seria estrutura psíquica e na TCC, em outras abordagens, estrutura mental. Na estrutura psíquica e na mental, nós temos... Eu deixei para a psicanálise porque esse tema é da psicanálise. Na estrutura psíquica, nós temos o id, o ego e o superego. O id é o impulso, o ego é o equilíbrio, o superego é o juiz. O ego seria o córtex pré-frontal. E dentro desse ego, dentro do córtex pré-frontal, reside o quê? O que nós chamamos de hipofrontalidade. Existe o que nós chamamos de hipofrontalidade. E o uso crônico desliga essa área. Ou seja, o uso abusivo, quando você está muito tempo usando, desliga a área da hipofrontalidade. Agora imagine comigo, um carro onde o motor está a 200 km por hora. O núcleo, o motor é quem? O motor é quem? O acúmbis. Tá? O motor é o acúmbis, não é ele que está hiperativado? Mas o pedal do freio está solto. Quem que é o freio? O córtex pré-frontal. Sem óleo e sem pastilha. Pré-frontal. Ou seja, porque quem que freia? Quem que é a pastilha? A pastilha ali é o freio. O indivíduo pisa no freio com toda a força da sua consciência, mas o carro não para. O carro não para. Se você está dentro desse carro, você está vendo que está a 200 km por hora. Você está vendo que está pisando no freio e não está funcionando. Como que você fica? Em desespero. Como que o dependente fica quando ele quer a droga, ele está muito fissurado e ele não acha e não tem a droga? Em desespero. Entendeu? Então, a partir disso, nós precisamos destruir um mito agora, tá? Nós precisamos destruir um mito agora. O dependente, ele não continua usando por falta de vontade. Não é falta de vontade. Ele continua usando por uma disfunção neurobiológica. Uma disfunção neurobiológica onde o núcleo accumbens, ele está lá gritando, empurrando, levando a pessoa no impulso, porque a área dele está lotada de dopamina, porque o córtex pré-frontal ele está lá enfraquecido, não dando conta de fazer um juízo moral, e porque a hipofrontalidade que está dentro do córtex pré-frontal foi desligada.
E aí o carro está andando e ele não consegue frear. Desespero. Então, a capacidade de decisão, de julgamento, ela está fisicamente comprometida. E aí, como ensina o neurocientista Antônio Damasio, nossas decisões dependem da integração entre emoção e razão. O núcleo accumbens é emoção. O córtex pré-frontal é razão. E no sequestro cerebral, essa conexão está rompida, não existe. Para tomar decisão, tem que ter emoção e razão. E não existe conexão nesse momento, por quê? Está rompida. Gente, isso é fascinante. Quando você começa a entender isso, nossa. Daí você pode começar a observar, se você trabalha no ACT, se você trabalha numa clínica, e se você começa a observar que tem acolhidos pacientes que estão com características de uso, comportamentos do uso, parou de usar droga, mas ainda apresenta esses tipos de característica, é muito impossível, faz as coisas, se errada toda hora, você fala e é impossível, ele não pensa nas consequências, pode parar para pensar, passa essa pessoa no psicólogo, passa essa pessoa no médico, vai precisar de medicação, vai precisar de alguma coisa, porque tem alguma coisa errada no sistema neurobiológico dessa pessoa. Com certeza, teve sequelas neuropsicológicas, biológicas nessa pessoa. Pode ter certeza. Aí a gente pensa um pouco na consequência versus a execução, né? Porque o que a gente faz tem uma consequência e tem a execução. E esse é o ponto que mais frustra as famílias e os monitores, terapeutas inexperientes. O acolhido, ele tem consciência do dano. Tá, gente? Ele tem consciência do dano. Ele sabe o que vai acontecer. Pode ter certeza. Ele sabe que vai perder a família. Ele sabe que ele vai perder o emprego. Ele sabe que ele vai perder a saúde. Mas a consciência... Deixa eu contar para vocês. A consciência... ela mora no pré-frontal. Enquanto o impulso mora no sistema límbico. No cérebro adicto, o impulso é um gigante e a consciência é um anão. Você pode até chegar a ver um dependente chorando enquanto usa. Ele se culpa enquanto usa, porque ele perdeu a capacidade de executar o próprio veto. Principalmente quando ele toma essa consciência de que ele não consegue mais ter domínio sobre ele. Então, senhores, entender a anatomia do sequestro nos dá as ferramentas mais importantes da nossa profissão. A paciência clínica. Sabia que a ferramenta mais importante que nós temos é a paciência clínica? Porque nós temos que trabalhar com a paciência. Porque quando a gente falava da neuroplasticidade, que da mesma forma que o cérebro se molda ali e ele se adapta a conviver daquela forma adicta, liberando muitos neurotransmissores durante um tempo para que a pessoa age daquela forma, mas a gente pode reverter isso através de atividades, tal. Nós podemos fazer com que isso se reverta, mas exige tempo. E o comportamento dessas pessoas vai exigir tempo também. E nós temos que ter paciência clínica. Não adianta gritar com o cérebro que está em hipofrontalidade. O nosso papel, enquanto terapeuta, na comunidade terapêutica, na clínica, seja onde for, é o quê? É fornecer uma estrutura externa que funcione como freio dele. Por quê? Porque ele está sem freio.
E vai continuar indo um tempo sem freio, tá, gente? Então, a gente precisa oferecer, enquanto ele está lá dentro, se tiver em tratamento, né? Ou se tiver lá fora, onde for que ele esteja, ele precisa ter uma estrutura externa que funcione como um freio, até que a neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro se refazer, comece a reconstruir essas conexões. É como se fosse mandar o carro para a oficina para pôr freio nele de novo. Por quê? Nós não tratamos safadeza, tá? Nós tratamos uma síndrome executiva grave. Ele não pagou porque ele é safado. Ou ela. Ele pagou porque ele tem uma síndrome executiva grave. O terapeuta trabalha com isso. E é dessa forma. Vou mostrar aqui para vocês. Essa imagem aqui. Vou passar aqui. Gosto muito dela. Agora eu tenho que ver como que eu ponho ela para ficar grandona. Ah, tá. Apresentar. Observe. Isso é uma ilustração do que eu falei agora. Nós temos aqui, ó, o núcleo accumbens, que fica aqui, ó, do lado direito, mais lá para o centro, fica o núcleo accumbens. É onde fica toda uma região inundada de dopamina que faz com que a pessoa vá atrás da droga. O nosso córtex pré-frontal é exatamente aqui, ó, onde o homem aqui está com a mão. É o nosso freio, é o nosso juiz. E aqui eu ponho exatamente, olha, os vícios, né? O núcleo accumbens, ele é o sistema de recompensa, coisas que podem trazer recompensa, ó. Comida, celular, jogos, sexo. Qual que é a recompensa imediata? Dopamina. Dopamina. Do lado nós temos o córtex pré-frontal, aqui, né? Enfraquecido, que é o freio quebrado. E aqui tem, né, o conflito interno. Saber que é certo, mas agir contra a própria vontade. E funciona mais ou menos assim, né? Primeiro tem um gatilho. E aí vem o desejo e a vontade. Um gatilho tem. Depois vem o impulso forte. Porque quando você primeiro vem o gatilho é um estímulo. Algo que você viu, ouviu, algo. E aí vem o impulso forte. Quem vai provocar esse impulso forte é o núcleo accumbens, hiperativado. Você vai acabar que você vai ter uma ação impulsiva. Por quê? Porque o córtex pré-frontal está enfraquecido. Não tem freio para te falar que não vai. O seu juiz, que geralmente te trava falando não vai porque vai dar ruim, ele está enfraquecido. Então você tem ação impulsiva e vai atrás do prazer imediato.
E aí você vai atrás desse prazer imediato, sempre tem que ter um objeto de referência. Quando você tem o objeto de referência da sua compulsão, você vai ao encontro dele, você tem ele, logo o núcleo accumbens, ele te recompensa com a liberação de dopamina. Só que quando acaba aquela quantidade de dopamina, vem o quê? O arrependimento. Vem o arrependimento e a promessa de mudança. Só que muitas das vezes a promessa de mudança que acaba não sendo mudança, porque volta novamente. E é assim. Vamos ficando por aqui, né? Até a próxima aula, se Deus quiser. Até mais. Fique com Deus.